Bom, nós vamos começar o módulo 6 de Física 2, onde nós vamos falar de calor, de temperatura, termodinâmica, né? E temos a presença de James Joule, né? Quem é Joule, né? Joule é uma pessoa muito importante na física. Ele é um dos pesquisadores que percebeu que calor não é uma substância, calor é uma forma de energia, né? É tão importante que a energia é medida em joule no sistema internacional e calor é uma forma de energia, isso é muito importante, né? Bom, como é que está a sequência do conteúdo que nós vamos ver? Nós vamos falar de temperatura e escalas termométricas, vamos falar de calor também, diferenciar o conceito de temperatura do conceito de calor, vamos apresentar os estados as mudanças de estado físico da matéria e depois nós vamos falar dos processos de transferência de calor, como é que o calor ele se propaga de um corpo para o outro. Então, vamos começar aqui com o conceito de calor e o conceito de temperatura. Bom, quando a gente fala em temperatura, é muito importante que a gente tem que perceber que a temperatura é algo que o corpo possui, né? Aqui ela é entendida como a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Olha que interessante, né? Essa agitação das moléculas nada mais é do que a energia cinética da molécula, a energia cinética molecular média que o corpo tem. Então é muito interessante perceber que a temperatura está relacionada a uma propriedade do objeto, né? Porque tem relação com a agitação das moléculas desse objeto. Agora, calor não. Calor não é algo que o objeto possui, calor é um processo, né? Calor é uma energia e essa energia só existe fluindo, né? Sendo transportada, né? Entre um sistema e sua vizinhança. Mas para que ocorra essa transferência de energia, tem que ter diferença de temperatura entre os corpos. Então, sempre que eu tiver dois corpos a temperaturas diferentes, a energia que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, nós vamos chamar de calor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a temperatura e a lei zero da termodinâmica, né? Então, o princípio zero ou a lei do equilíbrio. Olha que interessante. Se eu tiver dois corpos A, eles estiverem separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C. Então, imagina, A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C. Então, significa que A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é a lei zero da termodinâmica. Estar em equilíbrio térmico significa ter a mesma temperatura, né? Então, a temperatura é a propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com outro corpo, né? Então, dois corpos em equilíbrio térmico estão com a mesma temperatura. Então, olha que interessante, né? Se A tem a mesma temperatura que C e B tem a mesma temperatura que C, o que eu concluo? Que A e B têm a mesma temperatura. Ou seja, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Bom, para medir temperatura, a gente usa termômetros e esses termômetros têm escalas termométricas. As escalas de temperaturas mais utilizadas atualmente são as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, né? O que é interessante nessas escalas termométricas para definir, né, as suas temperaturas é compreender dois pontos importantes, né? E a gente vai começar falando da escala Celsius para entender esses dois pontos. Para a gente conseguir calibrar um termômetro na escala Celsius, a gente vai fazer a seguinte coisa: a gente vai pegar o termômetro e vai colocar esse termômetro numa mistura de gelo e água que está em equilíbrio, ou seja, quando o gelo está derretendo, mas é muito importante que a pressão seja uma pressão de 1 atm, né? Então, quando a altura da coluna de mercúrio aqui se estabilizar, eu digo que esse líquido no interior do mercúrio está em equilíbrio térmico com a mistura de gelo derretendo. E daí a gente assinala esse nível em que o mercúrio está e chama esse valor de 0 graus Celsius. Bom, e o segundo ponto, né? O segundo ponto fixo dessa escala. Então, de novo, eu vou colocar agora em água em ebulição, ou seja, eu estou pegando água
e estou fazendo a água aquecer e ela está entrando em ebulição, então nós temos a formação de vapor, só que isso a pressão de 1 atm, né? Vai haver dilatação da coluna de mercúrio, porque ele recebe energia na forma de calor, as moléculas vão aumentar a sua vibração, vão sofrer dilatação. Quando a coluna de mercúrio parar de subir, ela atingiu o equilíbrio térmico com esse líquido, com a água que está em ebulição. Nesse ponto, quando ela para de subir, então, eu marco 100 graus Celsius. E aí é interessante a gente observar que a gente vai dividir essas duas extremidades em 100 partes iguais. E cada uma parte dela corresponde a 1 grau Celsius. Então, olha que interessante, né? A temperatura em que o gelo derrete a 1 atm, a pressão de 1 atm, eu chamo de 0 graus Celsius. E a temperatura em que a água entra em ebulição, a água ferve a uma pressão de 1 atm, nós vamos chamar de 100 graus Celsius. E a escala Fahrenheit, né? Como é que ela é definida, né? Ela é definida do mesmo jeito. A gente vai ter o ponto de fusão do gelo a 1 atm, só que no lugar de 0 nós vamos chamar esse valor de 32 graus Fahrenheit. E o ponto onde a água ferve, o ponto de ebulição da água, nós vamos chamar essa temperatura de 212. E nós vamos dividir o intervalo de 32 até 212 em 180 partes iguais. Então, é a diferença. Na escala Celsius eu divido em 100, na escala Fahrenheit eu divido em 180. Então, olha, o mesmo desenho aqui, né? Só que o ponto de fusão do gelo é 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é 212, né? E aí, é interessante, né? Se eu quero transformar uma temperatura Celsius na escala Fahrenheit, a gente vai usar proporção entre esses dois termômetros, né? Então, eu falo que uma temperatura qualquer na escala Celsius corresponde a uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit que eu quero determinar. Então, eu pego o intervalo pequeno na escala Celsius, que é Tc menos 0, está aqui nessa expressão, e divido pelo intervalo total que a temperatura pode variar, que é 100 menos 0. E faço a mesma coisa com a escala Fahrenheit. Então, o intervalo menor eu chamo de TF menos 32 e o intervalo maior de 212 menos 32. E aí, ao trabalhar matematicamente, eu tenho a equação, que é a temperatura Celsius e a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Então, essa equação relaciona a temperatura Celsius com a temperatura Fahrenheit. Existem termômetros que nós podemos usar, que eles são termômetros de gás com volume constante, né? Esses termômetros ajudam a medir temperaturas, às vezes, que não são possíveis com o termômetro convencional, né? Então, a gente usa a pressão do gás que está contido nesse recipiente. A partir da pressão do gás, a gente pode medir a temperatura, né? A gente tem esse reservatório B, ele tem mercúrio, né? A gente levanta ele ou vai abaixar até que o volume de gás confinado esteja em algum valor indicando pelo zero da régua que eu estou calibrando aqui, né? Quando isso acontece, essa altura do ponto zero até P0 indica a pressão do gás no frasco, né? A gente usa a lei de Stephen. A pressão final é a pressão inicial mais o ρ do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna que eu estou indicando né? A partir dos dados de pressão, a gente pode mapear para um dado de temperatura. Então, a gente mede a temperatura indiretamente, né? Isso é que é importante que a gente saiba, né? Agora, tem alguns experimentos que mostram que as leituras do termômetro são quase independentes do tipo de gás utilizado, né? Então, a gente tem aqui 3 tipos de gás, o gás 1, gás 2 e gás 3, né? Essas aqui são as curvas de calibração para esses 3 tipos de gás. O que é importante a gente observar é que quando a gente tem uma pressão próxima do zero, a temperatura dos 3 gases ela é próxima de menos 273,15 graus Celsius. Olha que interessante, né? Isso sugere que essa temperatura em particular
tem uma importância universal, ela independe do gás. Por quê, né? Porque ela é a temperatura que a gente fala que é do vácuo perfeito, quando a pressão é igual a zero, né? E a gente vai definir essa temperatura menos 273,15 graus Celsius como sendo zero absoluto. O que é o zero absoluto? É quando as moléculas do gás elas não têm nenhum tipo de movimento, né? E aí existe uma escala chamada escala Kelvin. O zero absoluto corresponde a uma temperatura onde um corpo estaria com o menor grau de agitação molecular possível e, portanto, teria a menor energia possível. Essa escala 0 Kelvin corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Então, se eu quero encontrar a temperatura na escala Kelvin, eu pego o valor dos Celsius e somo 273,15. Para a gente ter uma ideia, né? Se a temperatura Celsius é 0 graus Celsius, isso corresponde na escala Kelvin a 273,15. A gente pode arredondar, tem muitos problemas que arredondam, e no lugar de 273,15 consideram só 273. Muitas questões de química usam. Bom, o que é o ponto triplo da água, né? Esse ponto aqui é o ponto onde uma substância, ou no caso a água, ela coexiste nos três estados, o estado sólido, líquido e gasoso. É muito interessante entender esse gráfico em que no eixo horizontal eu meço a temperatura e no eixo vertical eu estou medindo a pressão. Então, se eu estou, na região à direita da curva vermelha, eu tenho minha substância na fase sólida. Se eu estou na parte verde, à direita de verde, eu tenho a substância na fase líquida. E se eu estou à direita da parte da curva azul, eu tenho a substância na parte gasosa. Então, só repetindo, nós temos a curva, essa curva vermelha separa a parte gasosa da parte sólida, a curva verde separa a parte líquida da parte sólida e a curva azul a parte gasosa da parte líquida. Se a substância tiver um ponto com a temperatura e pressão em cima de uma das curvas, ela está sofrendo mudança de estado, E esse ponto é o ponto onde a água, por exemplo, existe. Existe nos três estados físicos, no estado sólido, líquido e gasoso. Aqui nós temos um exemplo de um iceberg, Ele tá existindo ao mesmo tempo, com a água no qual ele está flutuando, então ele está em equilíbrio com o estado líquido, com o estado sólido, que é o bloco de gelo, e com o estado gasoso, que é o ar que está ao redor dele, Ou seja, a gente está vendo aqui o ponto triplo da água na imagem do iceberg. Agora vem a grande definição, O que é calor? A gente já tinha visto, Calor é essa energia que é transferida de um corpo para outro. Então é interessante, o T1 e o T2 são temperaturas representando o corpo a temperatura do corpo maior no T1 e a temperatura do corpo menor em T2. Então essa energia que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, essa energia que nós chamamos de calor. Se a gente tivesse dois corpos a 1000 graus Celsius, T1 está a 1000 e T2 está a 1000 graus Celsius, não haveria transferência de energia, ou não haveria calor sendo trocado entre esses corpos. Do mesmo jeito que se eu tivesse um corpo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius e outro a uma temperatura de menos 19 graus Celsius, haveria troca de calor, porque a temperatura sairia o calor, seria transferido do corpo de maior temperatura, que é menos 19, para o corpo de menor temperatura, que é menos 20 graus Celsius. Então, olha que interessante, No equilíbrio térmico, os corpos em contato térmico deixam de trocar energia, A temperatura é essa propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com outros. Bom, só reforçando, O termo calor só deve ser usado para designar a energia em trânsito. A transferência de calor para um corpo acarreta aumento da energia de agitação de seus átomos e moléculas, ou seja,
O corpo que recebe calor tem a energia de agitação de seus átomos e moléculas aumentado, né? Isso acarreta um aumento da energia interna. Portanto, um corpo ele não possui calor, ele possui energia interna. E quanto maior a sua temperatura, nós vamos nesse momento ver quais são as unidades de calor que nós usamos para medir essa energia transferida. A unidade usual é chamada de caloria. O que significa uma caloria? Se eu pegar 1 grama de água e quiser levar esse 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, essa quantidade de calor que esse 1 grama de água recebeu, nós vamos chamar de caloria e nós representamos por cal. Em 1948, os cientistas concordaram que calor é uma medida de transferência de energia e a unidade também pode ser medida em joule no sistema internacional. Para isso, existe uma coisa chamada equivalente mecânico de calor, onde uma caloria, que é essa energia que nós definimos aqui em cima, corresponde a 4,186 joules. Como é que isso foi pensado, né? Esse dispositivo aqui tem pás, né? Essas pás, ele tem esses dois objetos presos nesse cilindro que pode rodar. Então, essa energia potencial gravitacional armazenada no corpo, ao soltar o corpo, se transforma em energia cinética e esse cilindro roda. Ao rodar, as pás agitam a água e a temperatura da água aumenta. Então, o quanto de energia potencial gravitacional que eu tinha armazenada no corpo com a queda do corpo, parte dessa energia se transforma em energia na forma de calor e faz a temperatura da água aumentar. Então, o trabalho realizado sobre a água pelos pesos em queda rodam as pás produzindo um aumento de temperatura, equivalente à absorção pela água de uma determinada quantidade de calor em calorias. Dessa forma, a gente define que uma caloria corresponde aproximadamente a 4,186. Bom, vamos falar um pouquinho agora do tópico 3, que se refere às mudanças de estado físico, né? Nós sabemos que existem 3 estados da matéria: o sólido, o líquido e o estado de vapor. Então, é muito importante a gente observar como é que a energia de ligação dessas moléculas no estado sólido, né? Líquido e de vapor. No estado sólido, a energia de ligação é muito intensa, né? Então, nós temos aí ligações muito fortes e eu não consigo separar com facilidade as moléculas. Na fase líquida, eu tenho aqui as ligações rompidas, né? E na fase gasosa, não tem ligação alguma entre as moléculas. É dessa forma que nós vamos estar definindo os estados sólido, líquido e gasoso. Mas é muito importante a gente perceber o nome dessas transformações, né? Então, ao receber calor, por exemplo, a substância que está no estado sólido pode romper a ligação entre as moléculas, sofrer o que nós chamamos de fusão e passar para o estado líquido. É do mesmo jeito que no estado líquido, se essa substância continuar recebendo calor, ela pode sofrer uma mudança de estado e passar para o estado gasoso, através do processo que nós vamos chamar de vaporização. Agora, poderia acontecer ao contrário, ao invés do objeto ganhar calor, esse objeto pode perder calor. Então, se eu tenho um objeto no estado gasoso e ele perde calor, a passagem aqui do gasoso para o líquido nós chamamos de liquefação. A mesma coisa, solidificação, que é a passagem do líquido para o estado sólido. E, finalmente, a sublimação é a passagem do gasoso para o estado sólido. Bom, quais são os mecanismos de transferência de calor, né? Nós vamos ver nesse momento 3 processos: condução, convecção e irradiação. Nesse caso da condução, é muito importante observar
que a passagem de calor ocorre de molécula a molécula, mas a molécula não sai do seu lugar, ela não caminha ao longo da superfície desse tubo aqui de metal, né? Ela começa a vibrar e vai passando a sua vibração para todas as outras camadas da molécula de metal. E dessa forma o calor consegue se propagar, né? Então, à medida que a chama fornece energia à barra, os átomos próximos à chama começam a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Eles vão colidir com os vizinhos e vão transferir um pouco da sua energia nessas colisões. O aumento de vibração das moléculas representa uma elevação na temperatura do metal. Então, é muito importante perceber que eles vibram e vão transmitindo essa vibração para as outras moléculas do material. Ou seja, eu estou transmitindo calor, né? A taxa de condução é as propriedades da substância. Então, aqui a gente vai estar imaginando uma parede, né? Uma superfície de um bloco, por exemplo, que ele está a duas temperaturas, né? Uma parede está a uma temperatura T1 e a outra parede está a uma temperatura T2. E aí existe uma espessura dessa parede que eu chamo de ΔX, né? H é a potência, a quantidade de calor na unidade de tempo, né? E a gente vai provar que isso aqui é proporcional à área da superfície, vezes ΔT, que é a variação de temperatura, sobre ΔX, que é a espessura desse material, né? Poderia ser dessa parede ou dessa placa. Então, olha que interessante, né? A taxa de energia é diretamente proporcional à área da placa. Quanto maior a área, eu tenho mais energia sendo transmitida. Ela é inversamente proporcional a ΔX, que é a espessura. Então, se eu tenho uma espessura pequena, eu tenho uma taxa de transferência de calor maior. Se eu tenho uma área mais espessa, né, ΔX maior, a taxa de transferência de energia diminui, né? A unidade dessa potência é joules por segundo, isso aqui vai nos dar watts, tá bom? Se eu pegar um bloco muito pequenininho, né, infinitesimal, onde eu tenho uma variação dx e a diferença de temperatura também foi infinitesimal dt, então essa equação que nós tínhamos aqui, o ΔT sobre ΔX, isso eu vou representar por dt dx, onde nós vamos falar que K é a constante, é uma constante, né, chamada de condutividade térmica do material. dt dx é o gradiente de temperatura, ou seja, como é que a temperatura está variando com a espessura da placa, né? Aqui nós temos um outro exemplo de transferência de energia. T2 é a temperatura maior e T1 é uma temperatura menor, né? Bom, esse dt dx nada mais é do que T2 menos T1 e o dx é o próprio L, que é o próprio comprimento da barra. Desse jeito, a taxa de transferência fica, né? O calor que nós tínhamos visto por unidade de tempo é K, que é a condutividade do material, A é a área, né? E aquele dt dx nada mais é do que T2 menos T1 sobre L, que é a espessura do nosso material. K é a condutividade térmica desse material. Aqui nós temos uma tabela com vários tipos de metais, né? Alumínio, ouro, ferro, prata, né? E outros materiais, gases inclusive, né? E aqui nós temos a condutividade térmica em watts por metro vezes graus Celsius. Então, são vários valores dados aqui para a gente poder, caso seja necessário. Qual que é o processo de convecção, né? A convecção ocorre basicamente quando eu tenho um movimento de um fluido, né? O que é um fluido? É um gás ou um líquido. E é muito interessante porque no caso da convecção é diferente da condução, porque na condução eu tenho uma barra de metal onde as moléculas não podem se movimentar ao longo do material, elas vibram
cada vez mais, mas sem se movimentar. No caso da convecção, por exemplo, não, né? Eu tenho, por exemplo, uma chaleira, se o fundo da chaleira está em contato com a chama, aqui as moléculas da parte do fundo estão em contato com o fundo da chaleira. Então, eles recebem energia na forma de calor. O líquido aqui fica mais leve, né? Porque ele dilata, então ele aumenta o espaço, né, em que ele está ocupando. Se ele fica mais leve, a água quente sobe e empurra as moléculas de água mais com a temperatura menor para baixo. Então eu tenho movimentação aqui da água. A água mais quente sobe e empurra a água que está uma temperatura mais baixa para o fundo da nossa panela. Então, por causa dessa movimentação, é que a gente consegue ferver a água com facilidade, né? Então, à medida que a água é aquecida numa panela, as camadas inferiores são aquecidas primeiro, né? Essas regiões se expandem e sobem porque tem uma densidade menor que a da água fria. Ao mesmo tempo, a água mais fria e mais densa vai para o fundo da panela e aí pode ser aquecida. O mesmo processo ocorre num aquecedor, né? Então, se a gente tem uma casa, a gente coloca o aquecedor, o ar quente sobe e empurra o ar frio para baixo, que entra em contato com o aquecedor e empurra o ar quente. O ar quente está mais leve, sobe e empurra o ar frio para baixo. E dessa forma ocorre essa movimentação das moléculas de gás dentro de uma casa, né? Agora, o último processo é a radiação, né? A radiação é um processo que ocorre sem que haja necessidade de meio material. Ela ocorre a partir de radiação eletromagnética, né? Então, todo corpo com temperatura absoluta acima do zero pode ser considerado como uma fonte de energia eletromagnética, né? A origem dessas ondas eletromagnéticas ou dessa radiação eletromagnética é a aceleração de cargas elétricas, né? Podemos aqui verificar, olha que interessante, nós temos o Sol, né? A gente sabe que no Sol ocorrem muitas explosões, né? O Sol é uma bola de gás que está em erupção, né? Que está queimando, né? Uma estrela. E aí nós temos várias cargas elétricas sendo aceleradas a partir dessas explosões, dessa queima que está ocorrendo no Sol. E essas cargas elétricas aceleradas ela produz ondas eletromagnéticas, né? E aí uma delas é a radiação. Então, que o corpo que emite radiação eletromagnética devido ao movimento térmico de suas moléculas. A potência irradiada pelo corpo a gente chama de watts, né? E nós temos uma equaçãozinha para essa potência irradiada, né? Sigma é a constante de Boltzmann, que tem um valor 5,6696 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin a quarta. Essa é a constante de Stefan Boltzmann. A é a área da superfície do corpo em metros quadrados. Esse E é uma constante chamada de emissividade. E T é a temperatura do corpo em kelvins, né? Então, esse H, que é nada mais do que a taxa de variação do calor na unidade de tempo, quando há radiação eletromagnética, nós usamos essa expressão para determinar a taxa com que o calor está sendo transmitido.